e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós queremos mais uma vez rogar pela sua misericórdia aqui nessa manhã. Acabamos de ler um texto, ó Pai, das Escrituras Sagradas, e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito trabalhe aqui em nossas vidas. Ajude, Senhor, este humilde servo a explanar a Sua palavra, Senhor, a contribuir nessa manhã na vida dos meus irmãos, e que o Teu Espírito também faça que o nosso coração seja uma terra fértil a fim de receber a semente da Tua palavra, e que ela cresça e produza os frutos para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto que falaremos a respeito de um homem que fazia parte dos fariseus, da religião judaica. Este homem, irmãos, nós perceberemos no decorrer desse texto, que era um homem muito influente, que era um homem de uma grande posição dentro do farisaísmo, dentro do judaísmo, mas o que parece nessa conversa é que Nicodemos sentia que faltava algo ainda na sua vida. E nós iremos conversar um pouco nessa manhã, que mesmo Nicodemos sendo um homem de muita importância religiosa, um homem de bastante status sociais, se assim nós podemos dizer, um homem com muitas riquezas, ainda assim faltava algo na vida de Nicodemos, e que Nicodemos queria conhecer pessoalmente a Jesus nesse encontro para suprir algo que faltava em sua alma. No primeiro momento, irmãos, quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus, a Bíblia vai dizer que ele vai de noite. E quando nós podemos aprender algo a respeito dos fariseus, eles faziam parte de uma espécie de comissão de inquérito. O que seria isso, Diego? Os fariseus, eles seriam aqueles que seriam zelosos a respeito da lei e a respeito das Escrituras. Quando nós iremos observar no ministério de Jesus, Jesus caminhando, fazendo milagre, ministrando os seus discursos acerca do reino de Deus, nós iremos perceber nos evangelhos que em vários momentos desse discurso, os fariseus estavam ali para provar que aquilo que Jesus estava falando e estava fazendo era verdade. Dentro do judaísmo, a gente teria outros segmentos, como os saduceus, como os essênios, mas, especificamente, esse que o Nicodemos fazia parte era o farisaísmo. E, fazendo parte dessa comissão de inquérito, porque o que nós precisamos entender é que nesse momento que Jesus começa o seu ministério e começa a ensinar acerca do reino de Deus, irmãos, não era somente Jesus que tinha vindo, naquela época, anunciando que poderia ser o Messias. Então, por assim dizer, nós percebemos que agora Nicodemos, ele vai até Jesus, não somente por aquilo que ele quer, irmãos, mas também por uma obrigação diante do seu ofício. E quando ele chega diante de Jesus, irmão, nós percebemos que ele vai de noite. E nós precisamos destacar porque todas as vezes que os fariseus encontravam com Jesus, ou melhor dizer, muitas vezes que os fariseus encontravam com Jesus, eles tinham um conflito diante dos seus ensinamentos. Eles estavam sempre indo em direção a Jesus para perguntar, mas isso é verdade? Mas a Bíblia diz assim, mas Moisés falava disso. E nesse momento Jesus ele sempre dava uma resposta em sabedoria diante da multidão e também dos fariseus. Só que nesse caso, irmão, em João capítulo 3, Nicodemos parece que ele tem uma estratégia. E o que me parece é que ele vai procurar Jesus de noite justamente para não ser visto, justamente para que a multidão não pudesse ver e também os que faziam parte do farisaísmo juntamente com ele. Só que nós precisamos entender, irmãos, nessa manhã, que nós iremos falar a respeito de um novo nascimento. E quando nós olhamos para o reino de Deus, e Jesus falando a Nicodemos,
o que era necessário para que ele pudesse entrar no reino de Deus, nós iríamos olhar para a vida de Nicodemos e iria falar, esse homem religioso, esse homem que provavelmente seguia toda a lei, esse homem que tinha uma condição financeira elevada, esse homem que, aos olhos da sociedade, seria um homem justo, o que mais faltaria para esse homem entrar no reino de Deus, uma vez que ele olha para as Escrituras e ele vive de acordo com aquilo que as Escrituras oferecem? Nós perceberemos, irmãos, e nós precisamos conversar nessa manhã, o que seria, de fato, um novo nascimento e o que seria não nascer de novo. Em primeira instância, nós perceberemos que Nicodemos é um homem religioso. Trazendo para os nossos dias, talvez Nicodemos, Carlinhos, fosse um homem que estivesse indo culto após culto, um homem que tivesse um cargo eclesiástico elevado, um homem de grande responsabilidade religiosamente falando. Só que, irmãos, isso ainda não é nascer de novo. Nicodemos, ele se apresenta a Jesus reconhecendo o ministério de Jesus, reconhecendo que Jesus era um mestre, porque ele também era um mestre. Só que isso não o caracterizava como um homem de novo nascimento. Ele chega diante de Jesus como um religioso, reconhecendo o ministério de Jesus, só que, irmãos, isso não era suficiente ainda. Em segundo lugar, Nicodemos, ele chega a conversar com Jesus e ele sabia quem era Jesus. Porque ele fala, mestre, eu sei que você veio da parte de Deus, porque ninguém faz aquilo que você faz se não for de Deus. Então, Nicodemos, ele é um homem religioso, e ele se aproxima de Jesus, porque agora ele sabe quem é Jesus. Como comissão de inquérito, os fariseus estavam seguindo Jesus no seu ministério, e eu acredito que quando Jesus transformou a água em vinho, ali estavam os fariseus. Acredito também que quando Jesus estava falando no Sermão da Montanha, ali também estavam os fariseus. Eu acredito que quando Jesus ele curou o cego, que o cego passou a enxergar, os fariseus estavam ali. Então eles sabiam quem era Jesus, eles estavam seguindo os passos de Jesus, eles estavam acompanhando tudo aquilo que Jesus estava fazendo em seu ministério. Mas isso ainda não o caracterizava como um novo nascimento, irmãos. Além disso, Nicodemos ele poderia ser um homem que vivia de acordo com os padrões da lei e diante da sociedade, irmão. Nicodemos, ele poderia ser um homem que seguia à risca todo o papel religioso que compunha aquela religião, o farisaísmo. Nicodemos poderia ser um homem que não frequentava lugares impróprios. Nicodemos poderia ser um homem que não falava coisas impróprias. Nicodemos poderia ser um homem que não se portava de maneira imprópria. Só que ainda assim, irmãos, isso não caracterizava um novo nascimento, irmão. Irmãos, nós iremos caminhar esses versículos aqui nessa manhã, mas nós iremos ir um pouco à frente, retornar para a gente entender todo o contexto dessa conversa com Jesus. O que me parece é que Nicodemos ele chega incomodado por alguma coisa. E quando ele se aproxima de Jesus, ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmativa. Eu sei, ele diz, na verdade, só um minuto, versículo 1, irmão. Versículo 2, este veio de noite a Jesus. Ele disse, Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus, na verdade te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Irmãos, parece que a conversa fica um pouco destoada, porque o Nicodemos ele faz uma afirmativa diante de Jesus, mas logo após essa afirmativa,
Jesus ele responde algo que o Nicodemos não tinha perguntado a ele. Só que o que parece é que Jesus, na sua onisciência, ele sabia o que de fato Nicodemos precisava naquela conversa, naquele encontro com ele. Porque após o versículo 2, Nicodemos, ele responde, no versículo 4, Nicodemos responde: como pode isso nascer? Ou seja, se Nicodemos ele não estivesse interessado na resposta que Jesus deu a ele, sem mesmo ele estar perguntado, ele não daria continuidade naquela conversa. Mas ele já continua aquela conversa dizendo para Jesus: como pode isso acontecer? Como isso vai acontecer? Como isso se sucede? Ou seja, Jesus sabia que diante da afirmativa de Nicodemos, Nicodemos estava procurando algo que ele ainda não tinha encontrado, irmãos. Apesar de ser um homem religioso, apesar de ser um homem de status, apesar de ser um homem bem-sucedido, ainda faltava algo na sua vida, que era o novo nascimento. Irmãos, e nós queremos falar um pouco a respeito do que seria uma vida religiosa e uma vida de novo nascimento. É possível, irmãos, que nós nos reunimos domingo após domingo à casa do Senhor. É possível que muitos cristãos nesse presente século caminhem, irmãos, diante da presença do Senhor. Façam as coisas de acordo que diante da igreja seria o mais evidente que um cristão poderia viver. É possível que um cristão ele mude o seu comportamento. É possível que um cristão ele abandone certas práticas. É possível que um cristão ele mude o seu caminho. Mas também é possível que um cristão ele realize todas essas coisas sem ter sido nascido de novo, irmãos. Porque a mudança de comportamento, irmãos, a mudança de lugares que você frequenta, a mudança de algumas coisas que fazem mal à sua vida e dão testemunho, nós conseguimos fazer. Nós conseguimos caminhar dessa forma. Só que o novo nascimento ele vai falar de uma mudança interior, Rodrigo. É possível que a gente pare de ter certo uso de algum medicamento ou algo que vai danificar o nosso corpo, mas que a gente deseja ainda passar por aqueles êxtase que isso nos causa. É possível que alguém pare de frequentar um bar, mas quando ele passa na frente, ele continue sendo tentado. É possível que alguém pare de frequentar, eu vou trazer uma linguagem bem simples para a gente, uma balada. Um jovem pare de frequentar uma balada, irmão, mas o seu coração ainda não ter saído dessa balada. E o que parece é que o que Jesus está conversando com Nicodemos é que a vida dele refletia todos os bons comportamentos, mas que ainda faltava uma coisa. Faltava o seu coração se inclinar para esses bons comportamentos. E o que nós queremos conversar nessa manhã é o perigo da vida religiosa sem ter uma transformação interior, irmãos. É possível nós fazermos todas essas coisas. Temos uma vida bem-sucedida diante do Senhor. Temos uma vida diante da sociedade refinada, e talvez Nicodemos fosse esse exemplo. Talvez se fossem olhar para a vida de Nicodemos, esse seria o cidadão padrão naquela época. Talvez ele não esperava, irmãos, ele sentia talvez algo vazio na tua alma, no seu coração, mas ele não entendia. Porque diante do coração dele, diante da mente dele, tudo ele estava fazendo corretamente. O que mais faltava para esse homem ser inserido nesse reino que estava sendo anunciado? O que mais faltaria na vida de Nicodemos para, de fato, ele adentrar, ele entrar no reino de Deus? E agora Jesus, de maneira direta, sem perder tempo, ele diz: Nicodemos, em outras palavras, eu sei também quem você é e sei o que você veio buscar. E eu te digo uma coisa, você precisa nascer de novo. Irmãos, no versículo 6, ele vai dizer o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo é que aqueles que foram gerados pela carne, eles continuam vivendo ou pensando segundo a carne, irmão. Só que aqueles que são gerados no Espírito, eles passarão a viver pensando segundo o Espírito, irmão.
E o que nós acabamos de dizer aqui, nesse momento, é que nós somos capazes, irmãos, de abandonar velhas práticas. Nós somos capazes de mudar a rota da nossa vida. Só que nós precisamos entender, irmãos, que o nosso coração, ele tem que se alegrar com essa mudança. Nós precisamos entender que o nosso coração, ele precisa ser conduzido pelo Espírito. E não é por mera obrigação que nós não devemos, porque se estivermos em determinado lugar, nós seremos julgados. É porque o crente que frequenta a escola dominical, ele não pode ir em determinado lugar, ou ele não pode falar certas palavras. Na verdade, isso é muito bom, irmãos, e de fato tem que se mudar a rota das nossas vidas. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que nós não iremos mais em determinados lugares, praticaremos algumas coisas porque nós não podemos, é porque nós não queremos mais. Nascer do Espírito não é cumprir protocolo. Nascer do Espírito é ter uma nova vontade dentro de si. Nascer do Espírito é ter um novo desejo dentro de si. Nascer do Espírito não é fazer porque não pode, porque é proibido, porque o pastor vai me ver, porque o pastor... Nascer do Espírito é não ir porque não quer, é não fazer porque não sente vontade, é não fazer porque tem uma aliança com Cristo, é não fazer porque faz parte de um reino que foi anunciado por Ele, irmãos. Isso é nascer do Espírito. Então Jesus está dizendo para este homem: Nicodemos, você é um homem religioso, é um homem que conhece as Escrituras, e percebe-se que Jesus, no meio dessa conversa, ele vai usar, irmãos, as Escrituras para conversar com Nicodemos. Nós percebemos que Nicodemos é um homem estudioso, é um homem da lei, é um homem de grande posição ali no seu ministério, e Jesus utiliza esse próprio conhecimento para falar para ele que talvez não adiantasse todo esse conhecimento sem que ele houvesse nascido de novo. Versículo 7, ele diz: Nicodemos, diante do que eu estou falando para você, não se espante diante disso. Não fique assustado diante disso que eu estou falando para você, porque o que parece é que Nicodemos, ele faz uma pergunta para Jesus: mas como assim nascer de novo? Como pode voltar no ventre da sua mãe? É claro que ele sabia que isso não seria possível, mas o que ele está dizendo para Jesus é: me explica melhor o que o Senhor quer dizer com isso. Só que, no original, irmãos, a palavra nascer de novo, ela quer dizer nascer do alto, irmãos. Ou seja, nascer de Deus. E quando Jesus ele está falando para Nicodemos: não, Nicodemos, se eu falar de coisas terrenas, você não está entendendo? Se eu falar das coisas espirituais, você vai entender menos ainda. Mas o que Jesus está falando para Nicodemos: Nicodemos, esse novo nascimento que eu estou falando, não é um nascimento físico. Não são de coisas terrenas, eu estou falando de uma mudança espiritual, Nicodemo. Eu estou falando de uma nova criatura espiritual. Eu estou falando de uma nova identidade espiritual. Nascer de novo significa nascer do alto, nascer de Deus, se desfazer da sua identidade antiga, das suas vontades antigas, do seu modo de pensar, do seu modo de agir, do seu modo de falar, e se revestir de uma nova identidade celestial, Nicodemos. Se falar das coisas terrenas, vocês não entenderão. Se falar das coisas espirituais, Nicodemos, tão pouco. Eu estou falando de uma nova criatura, de um novo nascimento espiritual. No versículo 8, irmãos, e aqui entra um ponto muito importante para a gente falar aqui nessa manhã a respeito do versículo 8, que ele vai dizer assim: o vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Irmãos, Jesus ter falado para Nicodemos que eles tinham uma necessidade, Daniel, de nascer de novo, não era que Jesus estava condicionando esse novo nascimento, André, a Nicodemos. E no versículo 8, Jesus vai provar isso para a gente. Porque quando ele fala de necessidade de nascer de novo, Jesus ele não está falando que uma pessoa decide nascer de novo por si só e acontece essa transformação. É claro que a fé que é produzida em nosso coração, ela precisa ser nutrida diante de uma vida de relacionamento e busca intensa ao Senhor. Mas isso não quer dizer que o ato de transformação depende deste a qual Jesus está falando. Ele está dizendo, Nicodemos, ainda te falta uma coisa. Mas, em outras palavras, isso não depende de você, mas ainda assim te falta. Ou seja, o vento ele sopra onde quer. Ouve-se o som, mas não sabe de onde ele vem e de onde ele vai. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, o vento é o Espírito. E o Espírito, ele toca quem ele quer, Nicodemos. O Espírito, ele vem, ele não é controlado, mas ele trabalha da forma que ele quer. O Espírito, ele vem, ele não é direcionado, alguém escolhe para que ele trabalhe em outra pessoa, mas ele trabalha em quem ele quer, Nicodemos. O que Jesus está falando é o seguinte para Nicodemos: você precisa nascer de novo, mas essa obra não é realizada por você. Essa obra é realizada pelo Espírito, Nicodemos. E quando o Espírito soprar dentro das tuas entranhas, aí acontece esse novo nascimento na sua vida. Irmãos, nós às vezes dentro das nossas limitações, nós às vezes escolhemos, em quem o Espírito tem que soprar. Isso é algo gravíssimo que acontece na nossa vida, porque se a gente não tomar cuidado, a gente passa a ser religioso igual Nicodemos. Que a gente passa a olhar para o irmão que está do lado, ou para a pessoa que está lá fora, e a gente às vezes se acha melhor porque fomos alcançados por esse Espírito. Ou talvez alguém que nos fere de alguma forma, ou intenta contra as nossas vidas de algum jeito, a gente talvez julga que essa pessoa nem seria digna desse vento. Talvez a gente passe, irmãos, na frente de um bar ou na frente de uma balada, a gente rogue pela misericórdia de Deus, mas talvez a gente não acredite nessa transformação. Talvez também aqueles irmãos que olhavam para Saulo perseguindo a igreja nos primórdios da igreja, eles também não acreditavam que o Saulo, que matou o Estevão, a pedrada, ali esteve assistindo essa morte, ele também não seria transformado, irmãos. O vento sopra onde quer, irmãos. E a gente percebe que durante a nossa caminhada, a gente olha e vê pessoas que a gente, rapaz, esse cara se converteu. É o vento soprando onde ele quer, irmãos. E talvez a gente, dentro do nosso lar, Carlinhos, a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, André, e a gente não acredita porque ela está tão envolvida com outras coisas, com outras religiões, e ela não quer nem suporta nem ouvir falar de Deus. Mas eu tenho uma coisa para falar aqui nessa manhã, o que Jesus, no nosso bom mestre, falou para Nicodemos: o vento sopra aonde quer, irmãos. Aonde a gente pensa que não tem esperança, aonde a gente pensa que não há transformação, aonde aqueles que não querem nem saber de Jesus, é até difícil, irmão, já teve situação na minha vida que eu perguntei, rapaz, como eu vou falar de Jesus para esse camarada? Não tinha abertura, irmãos. Só que quando eu fui ver, ele me ligou e falou: Diego, estou caminhando, estou firme, estou trabalhando para Jesus. Aí a gente pensa, o vento sopra aonde ele quer, irmãos. E essa obra, ela é realizada através do Espírito, que é o vento, irmãos.
através do Espírito que transforma, que vem e regenera a vida do homem, não somente a sua conduta, o seu comportamento, mas transforma a sua maneira de pensar, as suas vontades internas, aquela essência que ele tinha do mal passa a ser uma essência do reino, é o vento soprando e transformando a vida daqueles a qual ele chamou. Porque na conversa também com Nicodemos, nós perceberemos que além de Jesus falar da transformação do vento e de como ele trabalha, ele fala também que Nicodemos ele precisava, não só Nicodemos, mas todo aquele que fosse adentrar ao reino dos céus, nascer da água e do Espírito. E como eu disse, Nicodemos, bom conhecedor das Escrituras, Jesus, então, provavelmente, está mencionando aquilo que foi relatado no livro de Ezequiel, no capítulo de número 36, quando começa o processo da promessa de restauração do seu povo. Ele disse em Ezequiel 36, Deus vai falar para o seu povo que ele lavaria o seu povo com água, mas também daria um novo espírito. Tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Isso nos faz entender de forma clara que pode se haver e acontecer uma lavagem externa, mas também sem um coração transformado. Só que a boa notícia para nós, e pegando o gancho nessa promessa de Ezequiel 36, é que ele fala que vai realizar essa obra de forma completa, ou seja, além de lavar vocês por fora, eu ainda porei o coração novo em vocês. Além de mudar a rota de vocês, eu farei vocês ter prazer nessa mudança de rota. Além de transformar a vida de vocês pelo lado de fora, eu farei o coração de vocês desejar essa mudança constante. O que essa promessa está dizendo é que ele não iria fazer um trabalho pela metade. Ele iria converter os corações do seu de maneira completa, tanto de forma externa quanto da forma interna. Este povo seria transformado e Deus iria restaurar o povo de Israel. Com certeza. Jesus ele se remete a essa promessa dizendo: Nicodemos, você precisa ser lavado pela água e pelo Espírito. Você não precisa ser somente religioso. Você não precisa somente dar os dízimos das hortelãs. Você não precisa somente fazer com que as pessoas te enxerguem como um homem bom na sociedade, porque isso não salva. Ou seja, Jesus está falando para ele: as suas boas obras não te colocarão no reino de Deus. O que te colocará dentro do reino dos céus é a transformação do seu coração, da sua alma, do seu entendimento e das suas vontades. Isso é nascer da água e do Espírito. E para a gente caminhar para o final, irmãos, mas você vai perguntar: Diego, e como isso acontece? Qual é a receita para que isso aconteça? Estou tremendo. Qual é a receita para que isso aconteça? Como se sucede esse novo nascimento? E aqui já não é a pergunta de retornar ao ventre da mãe. Mas Jesus ele vai explicar a Nicodemos como acontece e por que caminho, pastor Fábio, acontece esse novo nascimento. E mais uma vez ele usa as Escrituras, e agora de forma direta. Ele poderia estar dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você conhece as Escrituras, não conhece? Sim, conheço. Você sabe para onde elas apontam, não sabe? Sei, Senhor, sei para onde elas apontam. E se fosse estender esse discurso, talvez ele falaria: elas apontam para o Messias. Nicodemos, só que você sabe que o Cristo é apresentado dentro das Escrituras, não sabe? Sim, Senhor, o Messias é apresentado dentro das Escrituras. Então tá bom, Nicodemos. Então eu vou usar aquilo que você já conhece, aquilo que você já estudou, os conceitos que você sabe,
para te dizer que mediante ao que você conhece, aquilo que você acha que é certo, aquilo que você já vive, realiza, mesmo assim ainda te falta algo. E eu vou usar essa ferramenta que você utiliza para ter boas obras, para ter boa conduta, para ter o cargo que você tem. Eu vou usar o meio dessas ferramentas. E eu estou conjecturando, tá, irmãos? Se o texto me permite. Para que te dá a receita desse novo nascimento. Jesus, ele fala para Nicodemos, você lembra do episódio que quando o povo estava de rebeldia, mais uma vez, Deus ele enviou as serpentes no deserto para picar este povo como correção? Naquele momento o povo se arrependeu amargamente, mais uma vez, das suas murmurações, da sua reclamação, da sua postura inadequada diante de Deus, um Deus que tirou eles da morte e trouxe para o seu caminho. Tirou do Egito e trouxe para o deserto. Você lembra desse episódio? Lembro. Então, Nicodemos, naquele episódio, através desse clamor, Deus agora fala para Moisés levantar uma serpente de bronze. E todos aqueles que fossem picados pela serpente venenosa, ao olharem para a serpente de bronze, estariam curados daquele veneno e viveriam. Nicodemos, você lembra desse episódio, não lembra? Lembro. Os irmãos lembram desse episódio? Ih, não lembra não. Lembra, irmãos? Amém, está lá em Números. Aí Jesus ele pega isso que Nicodemos já sabe, e ele fala assim, Nicodemos, como a serpente de bronze foi levantada no deserto, e todas as pessoas que tivessem envenenado pelo veneno daquela serpente, trazendo para o contexto que Jesus estava falando, elas olhariam para a serpente e seriam curadas. Importa que o Filho do Homem, Nicodemos, seja levantado, e todos aqueles que olharem para esse sacrifício, Nicodemos, eles serão curados do veneno, do pecado e da morte. Ou seja, Nicodemos, o caminho para um novo nascimento é olhar para o sacrifício da cruz, enquanto o vento vai soprando e transformando a sua vida. Se coloque de pé nessa manhã, irmão. Irmãos, não existe outra receita. A receita de transformação da nossa vida, ela vem através do olhar para a cruz. Mas olhar para a cruz, Diego, é olhar para a cruz, irmãos. Porque só quem acredita, valoriza e reconhece, Eduardo, esse sacrifício, são aqueles pela qual o Espírito produziu uma fé em seu coração. Se você perguntar na sociedade, as pessoas, você sabe quem é Jesus? A sociedade inteira vai falar, sim, nós sabemos quem é Jesus. Você sabe que Ele é o Filho de Deus? Sim, nós sabemos que Ele é o Filho de Deus. Que Ele nasceu da Virgem Maria? Sim, nós sabemos que Jesus nasceu da Virgem Maria. Você sabe que Ele morreu pelos seus pecados? Como assim? A conversa começa a ir para o outro lado, cara. Aí começa a faltar entendimento. Aí você pergunta, você sabe o que é a obra da regeneração? Regeneração, Rodrigo? O que é a obra da regeneração? Você sabe que você precisa mudar não somente a sua conduta, mas mudar o seu coração? Aí a conversa começa a ficar mais difícil. Mas aqueles a qual o vento soprou, irmãos. Quando eu falar aqui que nós fomos regenerados para a glória dele, esses dão um sorriso e dão glória para Deus. Quando eu falar aqui que o vento soprou a nossa vida e a gente está aqui domingo de manhã adorando a Ele,
porque nós reconhecemos o seu sacrifício, nós entendemos que sem esse sacrifício, nós estaríamos ainda mortos, condenados. Esses que o vento soprou, consegue glorificar. Porque a fé foi produzida no coração, e hoje não olha para o sacrifício da cruz de maneira histórica, de maneira simplista, de maneira desprezível, mas aqueles a qual o vento soprou, olha para a cruz e diz: hoje eu estou aqui, porque ele foi levantado no madeiro, ele pagou pelos meus pecados, ele foi esmagado, trucidado por nós, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, curando as nossas vidas, nos resgatando do reino das mortes e nos trazendo a vida e vida com abundância diante da sua presença. Esse é o primeiro sinal do novo nascimento, irmão. Quando nós reconhecemos este sacrifício vicário, substitutivo pelas nossas vidas. E para finalizar, Nicodemos produziu algumas evidências de alguém que tinha nascido de novo. Se no início da nossa conversa ele foi procurar Jesus de noite, porque não queria ser visto, porque não queria ser acusado, não queria ser julgado, agora no capítulo 7 de João, Nicodemos na festa, numa das festas do tabernáculo, pastor, ali que estava acontecendo, capítulo 7, quando Jesus sobe em Jerusalém, agora Nicodemos ele sai em defesa de Jesus. O primeiro encontro ele estava escondido.